Salve, salve galera, tudo bem? Como é que estamos com os nossos preparativos para o Enem 2019? Pois é, prova vai chegando, vai aumentando um pouco aquele nosso limite do nervosismo e tal, super natural, mas a gente tá aqui para te ajudar, ok? Esse é mais um vídeo de redação do nosso Plantão Descomplica. Eu sou Eduardo Valadares, sou professor de redação do Descomplica e também dou aula do GEP, o Guia do Estudo Perfeito. E hoje nesse vídeo nós vamos te dar as dicas infalíveis para você conseguir fazer qualquer tema de redação no Enem 2019. Agora, para a gente começar esse aquecimento sobre entender os temas, tá achando que o Descomplica tá de bobeira, fiel? Claro que não. Aqui no link da descrição você encontra o nosso e-book com 25 temas. Isso mesmo, eu disse 25 temas para você arrebentar no Enem 2019. E mais que isso, são temas com análise e suas respectivas redações exemplares, ou seja, você analisa os temas, você lê as redações para você ficar super preparada, super preparado para o Enem 2019. Agora vamos começar a falar do que te trouxe até aqui sobre o tema de redação do Enem 2019. Uma coisa que eu já quero te dar um conselho para você ficar muito tranquilo, muito tranquila, é não bater o desespero. Porque assim, pensa só, muito pouco provável de cair qualquer assunto no Enem que você nunca ouviu falar. Os assuntos que são cobrados, as frases tema, as propostas de redação são sempre em cima de assuntos sociais, políticos, econômicos, científicos, coisa que sai na mídia, que todo mundo discute o tempo todo, toda hora. Muito pouco provável de cair algum tema que você assim, caramba, nunca ouvi falar sobre isso. Diria até que impossível. Então, a coisa é manter o controle, nada de desespero nessa hora e, sobretudo, treinar muito redação pra gente chegar afiadíssimo na hora da prova, tá bom? Agora, antes de mais nada, vale muito reforçar que o modelo de texto que você vai entregar na redação do Enem é o famoso modelo dissertativo argumentativo. E você lembra bem, não lembra? Vamos dar aquela revisada? A dissertação do Enem é aquele tipo de texto em que você precisa declarar uma opinião. Mas cuidado, nunca essa opinião em primeira pessoa do discurso. Isso, inclusive, é passível de você tirar nota 0. E a gente não vai fazer isso, né? Na verdade, você precisa emitir sua opinião sobre um determinado assunto. É o seu ponto de vista, é o que você pensa sobre aquela questão, como é que você discutiria aquilo. Mas numa linguagem que a gente chama de linguagem impessoal. O que é uma linguagem pessoal, Valadares? É quando você emite uma opinião sobre algo, mas não necessariamente dizendo eu acho, eu penso, eu decido, eu vejo dessa maneira. Não, você vai defender a sua opinião, mas na famosa terceira pessoa do discurso e não na primeira. Sabe o que você garante com isso? Muito mais poder de convencimento, sabia? Porque quando a gente escreve na primeira pessoa do discurso, grande chance de, sou eu que penso, sou eu que defendo dessa maneira. Quando você escreve, sabe-se que o Brasil... apresenta-se esse tipo de comentário. Quando você usa a terceira pessoa do discurso, como eu estou fazendo aqui agora, o famoso pronome se, você na verdade está escrevendo como se fosse uma linguagem mais genérica e mais universal. Isso dá ao tom da argumentação um valor, um peso muito mais forte. Tá claro? Você vai escrever um texto dissertativo, argumentativo, para começar já a garantir no famoso tipo de texto o critério máximo de pontuação máxima para você arrebentar nessa prova. Tranquilo? Agora, tem uma coisa. De nada adianta você também preparar um texto dissertativo argumentativo se você não sabe dos critérios de correção. Num concurso, isso é fundamental. Vamos lembrar quais são os critérios de correção? A sua redação, ela é dada uma nota em nota 1000. Lembra disso? São 5 os critérios. Aí a conta fica fácil, né? Sou de humanas, mas a gente consegue mandar bem nessa hora. 1000 com 5 critérios, 200 pontos cada critério. Anota aí. Primeiro critério, famosa modalidade escrita. O que é isso, Valadares? Você também pode chamar de norma culta. É a gramática propriamente dita. A banca quer ver até que ponto você consegue, olha meu gesto, adequar o seu discurso, a maneira como você pensa, para uma maneira de escrever mais formal. Você não pode usar gíria, você não pode usar o que a gente chama de impropérios, palavras chulas, palavrões. Você vai escrever numa linguagem bem formal. Também não precisa ser uma linguagem erudita, clássica, mas você vai escrever obedecendo às regras gramaticais, como, por exemplo, concordância verbal, regência verbal, a crase, a pontuação.
Tudo isso é muito importante. Ou seja, saber onde colocar a vírgula, saber onde colocar a crase, isso é fundamental para você garantir 200 pontos na redação do Enem. O vocabulário que você vai colocar também no seu texto. Posso dar uma dica? Nada de entrar com aqueles vocabulários formais. Nossa, eu vou ler Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector para mandar bem na redação. Não é por aí. Até porque quando você está falando desses grandes escritores que eu citei, você está falando de romance, você está falando de texto literário. Isso não tem nada a ver com texto dissertativo. O texto dissertativo é um texto que tem caráter de informação, de opinião e de análise, e não necessariamente um tom de literatura. Tudo bem? Ou seja, sabe o que você tem que ler para você mandar bem na modalidade escrita? Outras redações. Você também pode ler textos opinativos de jornal. Você também pode ler editoriais de revistas. Porque aí você vai estar lendo, colocando para dentro uma bagagem de conhecimento sobre o mesmo tipo de texto que você vai ter que analisar. Tranquilo? Vamos ao segundo critério. O segundo critério é sobre o tema, a abordagem que você dá ao tema. No caso, você precisa analisar o tema como o tema pede. Muito cuidado, porque a banca nessa hora tá de olho em você. Sabe por quê? A banca nessa hora quer saber até que ponto você conseguiu entender, interpretar, compreender, sintetizar o que diz a frase tema. Nessa hora, grande chance de você estar nervosa, nervoso, cansada, cansado, ansiosa, ansioso, e na hora da prova você fazer com tanta pressa, sabe? Que aí você passa batido pela frase tema e interpreta de um jeito errado. Posso dar um exemplo? Em 2015, o Enem pediu que o candidato discutisse sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Muita gente pela pressa, nervosismo, ansiedade, acabou escrevendo sobre a mulher e o tema não era esse. Muita gente até discutiu a violência contra a mulher e o tema não era esse. O tema era: a violência contra a mulher aumentou? Diminuiu? Persiste? Ainda existe? Melhorou? De que maneira podemos então discutir mais esse assunto a ponto de propor melhorias a favor, do assunto da violência contra a mulher? Ou seja, a competência 2, o critério 2, é um fator fundamental para que você fique de olho e você não fuja à proposta, porque pode acontecer de repente, você dar uma famosa escorregada. E essa escorregada pode ser uma fuga parcial ou até mesmo uma fuga total. E a gente não vai cometer esse tipo de erro na hora do Enem. Tranquilo até aqui? Critério 1, bem explicado. Critério 2, bem explicado. Vamos à competência de número 3? Anota aí. Coerência textual. Vai lá da AS. Eu preciso ser coerente? O que é isso? Duas explicações. Primeiro, ser coerente é dizer, obviamente, tudo aquilo que você pretende discutir do início até o fim sem mudar de opinião. Você não pode começar defendendo um lado, daqui a pouco você defende o outro, que daqui a pouco defende um outro. Isso se torna uma redação tanto quanto incoerente. E isso a gente não vai cometer, ok? Mas existe uma outra explicação de coerência que ela é muito séria e muito importante, que se chama progressão textual, sequência de ideias. What is that, Valade? A coerência nessa hora significa qual é a passagem que você faz de uma ideia para outra. Tá vendo o gesto que eu estou fazendo? Um argumento leva ao outro, um conduz. Consegue entender esse verbo, conduzir? Os argumentos não podem ser estáticos, eles não podem ser simplesmente separados, ok? Eles precisam, de uma certa maneira, dialogar entre si. Esses argumentos precisam conversar. De modo que o argumento 1 tem a ver com o argumento 2, que tem a ver com o argumento 3. Essa é a pergunta que você tem que fazer. O que tem a ver? O nome disso se chama coerência textual. Agora, uma grande dica. Para mandar bem na coerência, sabe quem vai te ajudar, quem vai te empurrar? É a competência 4. A competência 3 e a 4 andam intimamente ligadas. A competência 4 é a famosa coesão. Coesão, em outras palavras, significa conexão. Você vai conectar todas as partes do seu texto. Aí o aluno levanta o dedo nessa hora e pergunta: mas professor, como é que eu faço para conectar bem as partes? Utilizando expressões específicas para isso. As expressões são conjunções, pronomes, advérbios, frases de apoio, os famosos ganchos semânticos. Sabem aquelas expressões típicas de introdução? As expressões típicas de desenvolvimento? As expressões típicas de conclusão? Por exemplo, um conectivo conclusivo. Portanto, logo, dessa forma. Sabe?
você vai anotar, guardar, entender quais são esses conectivos e utilizar na sua redação do Enem. Estamos acabando? Já falamos de 4 critérios. Até agora você já ganhou 800 na prova do Enem. Está quase já correndo para a galera. Mas você vai agora para o último critério, o 5º critério de correção. Muitos até tremem, mas a gente está muito confiante. É a famosa proposta de intervenção. Pessoal, a proposta de intervenção é justamente a maneira que você vai apontar, sugerir como tornar o seu texto melhor do ponto de vista, olha, eu trouxe a discussão, eu discuti e agora eu tenho uma sugestão de melhoria. A sua proposta de intervenção precisa ser uma só, mas ela tem que ter 3 qualidades. Você pode anotar? Isso é o mais importante de tudo. A sua proposta de intervenção ela precisa ser articulada, relacionada e detalhada. Em outras palavras, você precisa relacionar o que você está apontando na conclusão a tudo que foi discutido ao longo do texto, ok? O que significa articular? Articular significa deixar claro o que você quer mostrar. Não basta simplesmente, estou apontando que tem que diminuir os impostos. Articula isso com o seu texto, articula isso com o que você está discutindo. E por último, detalhamento. Essa hora é a hora que a gente vai fazer um golaço. Sabe como? O detalhamento de uma proposta de intervenção começa a partir da resposta de 4 questionamentos. O que deve ser feito? Quem vai fazer? Como isso vai ser feito? E para que isso vai ser feito? Eu acabei de responder. O que é a ação propriamente dita. É um verbo no infinitivo que você vai colocar. O quem é o autor da ação, é o que a gente chama de agente. O como é o detalhamento. Essa ação que você está propondo vai acontecer a curto prazo, a longo prazo, vai demorar 4 anos, 8 anos, 10 anos. E quando você usa o para quê, é a finalidade. Para que você está sugerindo, investindo essa ação? Olha, se você aplicar esses 5 critérios do jeito que a gente explicou, com muita concentração, com muita calma, você vai arrebentar na redação do Enem. E isso que a gente está querendo. E a gente está aqui desse lado, torcendo muito por você. Fechou? Já é então. Bom, agora que passamos por todos os critérios de correção da redação do Enem, a gente precisa lembrar e trabalhar muito bem como é que vai ser a estrutura do seu texto. Tá lembrado que toda dissertação que se preza para mandar muito bem para a banca examinadora, você precisa cumprir e executar as 3 partes fundamentais. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos fazer uma revisão rapidinha sobre isso? Introdução, o nome já é muito autoexplicativo, não é? Levar para dentro do texto. Levar quem? O examinador e a examinadora para dentro do texto. Nessa hora, você precisa cumprir 3 funções básicas. Preste atenção. Primeira delas, contextualizar muito bem a proposta e mostrar para a banca examinadora essa discussão que você está trazendo no seu texto. É só sobre o cenário brasileiro? É sobre o cenário mundial como um todo? Isso tem acontecido só pela fase dos jovens ou isso tem acometido, de repente, toda a sociedade brasileira? Você já mostra isso como primeira função da introdução, a contextualização na proposta, beleza? Segunda função, muitíssimo importante, a galera às vezes esquece, hein? É simplesmente você declarar o que você pensa sobre o assunto, qual é o seu posicionamento. Tem um nomezinho técnico que a gente dá para isso, será que você lembra? Vamos ver? Tese. A tese, ela precisa estar muito de cara, bem objetiva, logo no início da sua introdução, para que a banca examinadora já entenda. Esse aluno, essa aluna está defendendo esse tipo de ponto de vista. Tese é um ponto de vista, é um posicionamento que você vai levantar e sustentar do início até o fim do texto. Tudo bem até aqui? Aí tem uma outra função que muita gente se esquece, sabe qual é? Se coloca no lugar da examinadora e do examinador. O pessoal lá no dia da correção está corrigindo muita coisa. Se sua introdução está sendo feita igual a de todo mundo, ela não causa impacto, ela não faz diferença. Aí parece que você está fazendo uma redação que nem a de todo mundo. Pega essa dica, segura e invista nisso. Você precisa agora causar impacto. Coloca de repente uma metáfora, uma ironia. Pega uma frase de repente que cause uma espécie de espanto para a examinadora ou para o examinador. O que ele está querendo dizer com isso? Cita, de repente, uma referência histórica, cultural, literária, do cinema. Por que não? Que aí você já mostra para a banca que você não está de brincadeira, entendeu? A introdução é o que a gente costuma dizer, assim,
A primeira impressão é a que fica. A gente não diz isso quando conhece uma pessoa? Invista na sua introdução para você já chegar chegando e mostrando. Não tô aqui de brincadeira. Aprendi isso tudo com o Descomplica. Entendeu? Depois você parte para o desenvolvimento. A introdução é feita em um parágrafo apenas. Quando você vai para o desenvolvimento, você pode escrever de 2 a 3 argumentos. Valadares, o que você acha melhor, 2 ou 3? Não sei, você decide. Geralmente, quando a gente quer convencer alguém, a gente convence melhor quando a gente analisa 3 ideias e não somente 2. Mas tem muito aluno que prefere, e eu diria que eu entendo e que eu concordo um pouco, é de escrever 2 argumentos para você ter mais espaço, mais estrutura, mais forma de você convencer o examinador. Então você pode escolher 2 argumentos ou 3 argumentos. Agora, você sabia que o desenvolvimento também tem 3 funções muito importantes? Anota aí. Primeira delas, definir e apresentar a ideia central, logo de cara no parágrafo. Sobre o que eu pretendo discutir? É o que a gente costuma chamar de tópico frasal. Qual é o tópico frasal do parágrafo? Você já declara isso logo de cara no início. É melhor. Logo em seguida, você parte para o que a gente chama de explicar os argumentos. Explicar essa ideia central. Você está querendo defender isso? Por quê? Baseado em quê? Qual é a sua argumentação propriamente? Aí você vai entrar com o que a gente chama dos conectivos e explicativos. O porquê, o já que, o visto que, devido a, por causa de. Nessa hora você precisa ter muito domínio, inclusive da gramática, para que você consiga sustentar bem seus argumentos, ok? Tá faltando só uma partezinha para fechar o desenvolvimento. Você apresentou a ideia que está discutindo, você discutiu, adivinha comigo o que está faltando? Fechar essa análise. Você está precisando agora concluir o parágrafo de desenvolvimento. Ora, preste atenção. Então, desenvolvimento tem início, meio e fim, como todos os parágrafos. Você então apresenta o tópico frasal, discute e depois você fecha o raciocínio. Não se esqueça dessa parte. Por último, está faltando a conclusão. Não faça a conclusão de qualquer jeito, invista à vontade. Porque assim como o examinador que está lendo milhares de redações lá num determinado dia, você também precisa investir energia para não ficar cansado na conclusão. Porque, de uma certa maneira, aluno, aluna, preste atenção, a conclusão está fechando o seu texto. É o famoso fechamento com chave de ouro. Mais uma vez, 3 funções básicas e importantes para uma conclusão. Primeira delas, ratificar o que você analisou no texto inteiro. Isso que se chama ratificar a tese, beleza? Ratificar é confirmar tudo que você propôs ao longo do texto. Depois você vem com uma das partes mais importantes. Qual é a sua sugestão, então, de melhoria? O que você está propondo? Qual é a intervenção que você quer aplicar? Então você confirma tudo que você discutiu, propõe as melhorias, está faltando a última coisa que eu gosto de chamar a cereja do bolo. Sabe o que é essa cerejinha? Ou do sundae? Na verdade, essa parte aí é justamente como é que eu posso aumentar o nível de interesse do leitor? Porque a redação estava crescente, quando você coloca a cerejinha no sundae, quando você aí o examinador fica assim, caramba, essa redação merece nota 1000. Essa redação aqui dá para ver nitidamente que essa aluna, que esse aluno planejou antes de escrever. Tem uma frase que eu sempre digo, não se deve começar uma redação sem saber como você pretende terminá-la. O que isso tem a ver? O que isso significa, Valade? Tem a ver com planejamento, tem a ver com roteiro. Você primeiro precisa roteirizar, separar, levantar os ingredientes de um bolo. Depois você vai jogar e colocar tudo na massa e fazer o bolo. Quer mandar bem na redação do Enem 2019? Planeja bem, esquematiza bem, monta um roteiro, depois você coloca no forno, depois você fabrica a redação propriamente dita. Então tudo isso que eu acabei de explicar, separa essas partes e depois é só botar a mão na massa e partir pra galera. Bom, depois de falarmos tudo isso, eu quero só te dar uma grande dica. O Descomplica não ia te deixar sozinho nessa reta final. Então aqui no link da descrição você encontra o nosso acesso para o curso Redação em 4 Semanas, isso mesmo. E esse curso Redação em 4 Semanas, sabe o que a gente faz? A gente deixa o nosso aluno tinindo para ele chegar arrebentando na prova. Primeiro, a gente analisa a problematização do tema. Depois a gente mostra todos os possíveis encaminhamentos que esse determinado tema poderia ter. Logo em seguida, a gente desenvolve os argumentos com os alunos
E por último, a gente lança também as famosas propostas de intervenção, ou seja, todo o treino que você precisa nessa reta final, a gente está junto com você. O curso Redação em 4 Semanas acontece com aulas gravadas e também com aulas ao vivo na semana da redação do Enem. Isso mesmo. E olha, você tem acesso ao curso e você pode continuar assistindo por 6 meses aqui na nossa plataforma, tá bem? E aí? Curtiu esse vídeo? Dá o seu like, deixa o seu like aqui embaixo, vai! E também compartilhe com seus amigos, mostre para todo mundo. Essas dicas são fundamentais para você arrebentar e escrever sobre qualquer tema no Enem 2019. Agora eu fiquei curioso com uma coisa. Coloca aqui embaixo o que você está levando assim com muita dose de confiança para a redação do Enem deste ano. Compartilhe aqui com a gente alguma estratégia sua que você tenha. A gente também quer aprender com você, falou? É isso, pessoal. Adorei esse plantão. Tenho certeza que a gente vai arrebentar e muito na redação do Enem 2019. Um beijo para todo mundo. A gente se vê no próximo plantão. Tchau, tchau. 'Cause I'm free, any your time. Deixa eu só confirmar aqui. Eu tô bolado, eu só com o Vitor.